Sejam bem-vindos ao canal Sabedoria Estoica. O estoicismo é uma filosofia com mais de 2000 anos, que surgiu na Grécia Antiga, mas suas lições ainda são incrivelmente aplicáveis e valiosas no mundo de hoje. No entanto, viver de acordo com o estoicismo nos dias atuais não é uma tarefa fácil. Ao olhar para os maiores filósofos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, vemos que o objetivo da filosofia estoica era, acima de tudo, encontrar serenidade e sabedoria frente aos desafios da vida. Porém, o mundo moderno está longe de ser calmo ou simples. O ritmo frenético da vida contemporânea, o caos informativo das redes sociais e a constante pressão para atender a padrões impossíveis tornam o caminho estoico mais difícil do que nunca. Neste vídeo, vamos explorar as dificuldades que enfrentamos para ser estoicos no mundo moderno, com uma visão prática, informativa e motivacional. Você aprenderá como aplicar os ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio em sua vida diária, de forma a melhorar seu controle emocional e encontrar serenidade, mesmo nos momentos mais turbulentos. O estoicismo, uma filosofia que transformou a vida de grandes imperadores e pensadores ao longo da história, é exatamente o que você precisa para dar um novo rumo à sua jornada. Imagine acordar todos os dias com a certeza de que, independentemente do que aconteça, você tem as ferramentas para lidar com qualquer desafio, com serenidade e confiança. Neste vídeo, vamos te mostrar como os princípios dos antigos estoicos podem te guiar para uma vida de maior clareza, controle emocional e bem-estar. Prepare-se para descobrir um caminho de esperança, onde você vai aprender a se libertar das amarras da ansiedade e a abraçar o poder do presente. Está pronto para transformar sua maneira de pensar, viver e sentir? O estoicismo pode ser a chave para a paz e a liberdade que você tanto busca. Vamos começar. Sêneca e o controle das emoções no mundo de hoje. Sêneca, um dos filósofos estoicos mais conhecidos, dedicou grande parte de sua obra a ensinar o controle das emoções. Em um mundo moderno, onde a pressão está constantemente em nossa porta, lidar com as emoções de maneira estoica nunca foi tão desafiador. Hoje, nossa sociedade está marcada pela ansiedade, pelo medo do futuro e pela frustração de não conseguir atender às expectativas impostas por nós mesmos e pelos outros. Sêneca disse uma vez que a nossa vida não é curta, mas desperdiçamos muito dela. A correria do dia a dia é algo que todos nós enfrentamos. Quando Sêneca escreveu sobre a brevidade da vida, ele estava refletindo sobre o fato de que, embora vivamos por muitos anos, muitas vezes desperdiçamos grande parte do nosso tempo com futilidades, emoções descontroladas e preocupações que, de fato, não são importantes. Em um mundo onde a produtividade é valorizada acima de tudo, o tempo nunca parece ser suficiente. Sêneca nos convida a focar no que realmente importa e a evitar desperdiçar nossas energias com frustrações e emoções negativas. Em nossa sociedade, onde o trabalho não acaba nunca, o estresse gerado pela falta de tempo e pela competição constante é enorme. Nossos dias se tornam uma corrida contra o relógio, com a sensação de que sempre temos mais coisas para fazer. Em meio a essa pressão, como podemos seguir os ensinamentos de Sêneca e dominar nossas emoções? Como evitar que a frustração com as circunstâncias externas afete nossa paz interior? Sêneca nos ensina que, em vez de sucumbir à frustração e ansiedade, devemos aprender a controlar nossas reações. As emoções não são causadas pelas situações externas em si, mas pela maneira como escolhemos reagir a elas.
A verdadeira liberdade e controle vem de dentro de nós. E como ele mesmo dizia, é o nosso julgamento que torna as coisas boas ou más. O estoicismo não busca negar as emoções, mas sim controlá-las de forma que não sejamos dominados por elas. Imagine que você está no trabalho, lidando com prazos apertados e pressão de todas as partes. Uma situação como essa, onde parece que tudo está fora de controle, pode facilmente desencadear reações emocionais intensas, raiva, ansiedade, frustração. O que Sêneca nos sugere é que, em vez de reagir impulsivamente, devemos pausar, refletir e entender que a única coisa que podemos controlar é nossa resposta à situação. Em momentos de estresse, pratique a pausa estoica, respire fundo, observe seus sentimentos e decida qual será sua resposta de forma consciente. Esse exercício diário ajuda a criar uma base sólida para o autocontrole emocional. Hoje o tempo é um recurso ainda mais valioso, mas estamos constantemente sendo drenados pela pressão externa. A filosofia de Sêneca nos convida a refletir sobre onde estamos investindo nosso tempo e nossas emoções. Estamos realmente priorizando o que é importante? Ou estamos perdendo nossa energia com coisas que não têm valor real em nossas vidas? Epicteto e a liberdade interior no meio do caos. Epicteto, talvez o filósofo mais radical do estoicismo, enfatizou a importância de distinguir o que podemos controlar do que não podemos. Para ele, a verdadeira liberdade vem de aprender a focar no que é possível controlar, nossas ações, pensamentos e reações, e deixar de lado aquilo que está além do nosso poder, como as circunstâncias externas ou as ações dos outros. No mundo moderno, as distrações são infinitas. O bombardeio constante de informações nas redes sociais, a pressão para se adequar a padrões sociais, a busca por reconhecimento e o medo de falhar são algumas das maiores fontes de estresse que enfrentamos diariamente. Esses fatores podem nos fazer sentir fora de controle, mas Epicteto nos ensina que, apesar de tudo isso, temos o poder de decidir como reagir. Em um cenário de sobrecarga de informações e comparações incessantes, o desafio é manter nossa liberdade interior e não sermos arrastados pelas expectativas e demandas externas. Como podemos manter nossa liberdade interior quando estamos imersos em um ambiente que constantemente nos desafia a sermos mais, a fazer mais, a ter mais? Como aplicar os ensinamentos de Epicteto em um mundo tão acelerado, onde as opiniões externas parecem ter mais peso do que nossa própria paz de espírito? Epicteto nos ensina a cultivar a capacidade de discernir o que podemos controlar. Ele nos lembra que nossas reações a uma situação são nossa única verdadeira liberdade. Em vez de reagir de forma impulsiva, podemos treinar nossa mente para aceitar aquilo que não podemos mudar e agir de forma sábia e consciente nas situações que estão ao nosso alcance. Quando nos deparamos com um evento estressante ou desafiador, devemos perguntar a nós mesmos: eu tenho controle sobre isso? Se a resposta for não, então devemos aprender a desapegar e aceitar. Imagine que você tenha um conflito com um colega de trabalho. Ele critica seu projeto e você sente raiva e frustração. Se você reagir impulsivamente, pode acabar prejudicando o relacionamento e ainda perder o controle da situação. O ensinamento de Epicteto seria parar e perguntar a si mesmo: eu posso controlar as ações dessa pessoa? A resposta é não. O que você pode controlar é sua resposta. Em vez de reagir com raiva, você pode optar por responder com calma, buscar uma solução construtiva ou, se necessário, simplesmente aceitar a situação sem se deixar afetar emocionalmente. A verdadeira liberdade, segundo Epicteto, está em nossa capacidade de controlar nossa mente e nossas reações.
não às situações externas. Como podemos aplicar isso em nossa vida moderna, onde estamos constantemente expostos a pressões externas e a situações que nos desafiam emocionalmente? Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu suas meditações em momentos de grande conflito e incerteza. Sua vida foi marcada por batalhas, doenças e desafios políticos. Mas ele nunca perdeu a serenidade. A filosofia de Marco Aurélio oferece um modelo claro de como lidar com adversidades de forma resiliente, mesmo quando estamos em uma posição de grande responsabilidade e pressão. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e você encontrará a força. Marco Aurélio. Hoje a pressão para ter sucesso, ser produtivo e se destacar pode ser esmagadora. Se não tivermos cuidado, podemos nos perder na busca incessante por resultados, esquecendo de nossa paz interior. Marco Aurélio nos ensina que devemos focar em nossa reação às adversidades e não nos deixar consumir pelo medo ou pela raiva. Mesmo em meio ao caos, ele nos lembra que temos o poder de decidir como responder a cada situação. Como podemos aplicar os ensinamentos de Marco Aurélio em um mundo onde a pressão é constante? A ansiedade em relação ao futuro, a insegurança no trabalho e a velocidade com que as coisas acontecem podem facilmente nos desestabilizar. Marco Aurélio nos ensina que a resiliência é uma habilidade que podemos cultivar e que a verdadeira força está em manter a integridade interna, independentemente das tempestades externas. Como já mencionamos, Marco Aurélio, ao longo de sua vida, foi constantemente desafiado por crises externas e internas. Como imperador de Roma, ele teve que lidar com invasões, fome, doenças e até a morte de entes queridos. Esses desafios não impediram sua busca pela virtude e pela serenidade. Muito pelo contrário, os tornou ainda mais convicto de que a verdadeira paz não vem de controlar o mundo ao nosso redor, mas da maneira como reagimos a ele. A qualidade de sua vida depende de como você escolhe ver o mundo. Marco Aurélio. Em nossos dias, as dificuldades podem não ser tão grandiosas como as enfrentadas por Marco Aurélio. Mas, para muitos de nós, o estresse diário, o medo do fracasso e a pressão para corresponder às expectativas da sociedade podem ser igualmente desafiadores. Como podemos aplicar o ensinamento de Marco Aurélio, especialmente no cenário atual? A resposta está em lembrar que as adversidades não nos definem. Nossa maneira de reagir a elas é que nos transforma. Nos dias de hoje, o ritmo frenético da vida moderna gera uma sensação de urgência constante. No trabalho, nas relações sociais e até dentro de nós mesmos, há uma pressão de que as coisas precisam ser feitas agora e que a falha nunca deve ser uma opção. A cultura da produtividade também alimenta essa ansiedade, promovendo a ideia de que nunca é suficiente. Isso, claro, cria um terreno fértil para o estresse e a ansiedade. Marco Aurélio, por outro lado, nos ensina que é justamente no caos que podemos encontrar o nosso verdadeiro centro. Ele fala sobre a importância de focar no que está ao nosso alcance e aceitar com serenidade aquilo que não podemos mudar. Aceite aquilo que não pode ser evitado e lide com aquilo que está sob seu controle. Esta mensagem é incrivelmente relevante hoje, quando somos constantemente forçados a lidar com situações imprevisíveis. Como aplicar os ensinamentos de Marco Aurélio na vida moderna? Em situações de crise, seja em casa, no trabalho ou na vida pessoal, podemos nos lembrar de que temos o controle sobre como reagimos. Se uma situação não sai como esperado, é possível aceitar o fato de que não temos o poder sobre todos os eventos, mas temos o poder de decidir como vamos enfrentá-los.
Quando você sente que está sendo desafiado por algo inesperado ou estressante, faça uma pausa e pergunte a si mesmo: o que eu posso controlar aqui? Qual é a minha resposta mais sábia? Essa reflexão, tomada diretamente das meditações de Marco Aurélio, ajuda a focar na ação positiva e racional, evitando que emoções destrutivas como o medo, a raiva ou a frustração dominem nossas respostas. Imagine que você está no meio de um grande projeto no trabalho e, de repente, um problema técnico compromete todo o seu progresso. A pressão de prazos apertados e o medo de falhar podem ser esmagadores. Marco Aurélio nos ensina a distinguir entre o que podemos controlar e o que está além de nossa influência. Nesse cenário, o único controle que você tem é a forma como escolhe reagir ao problema. Você pode optar por se desesperar ou, ao invés disso, focar na solução e agir com clareza e calma. A verdadeira resiliência vem dessa escolha de não permitir que o estresse ou o caos externos abalem nossa paz interior. A pressão para manter um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional pode ser avassaladora. Como Marco Aurélio nos mostrou, a verdadeira resiliência não vem de evitar as dificuldades, mas de enfrentá-las com a mente tranquila, focada naquilo que podemos controlar. Quando a adversidade aparece, você tem a escolha: ser consumido pela raiva e pelo medo, ou praticar a aceitação e buscar a sabedoria para encontrar um caminho. Como você tem respondido aos seus próprios desafios? Você tem priorizado a paz interior ou se deixado consumir pelas circunstâncias externas? O grande desafio do estoicismo nos dias atuais é encontrar paz e equilíbrio em um mundo que está constantemente nos empurrando para a incerteza, a competição e a constante busca por sucesso e validação. Embora os filósofos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, nos ofereçam um conjunto de ferramentas poderosas para lidar com as dificuldades da vida, o contexto atual, onde as distrações são ilimitadas, os padrões de sucesso são muitas vezes irreais e as redes sociais alimentam comparações e inseguranças, torna a prática estoica mais desafiadora do que nunca. Mas a verdadeira paz interior, como os estoicos nos ensinam, não depende de controlar os eventos externos, mas de desenvolver uma relação mais sábia com eles. O estoicismo nos convida a abraçar a ideia de que somos responsáveis apenas por nossas ações e reações. Se conseguimos manter nosso foco no que podemos controlar e aceitar com serenidade aquilo que está fora de nosso alcance, podemos cultivar um senso profundo de paz interior que nos permite viver de forma mais plena e consciente, mesmo no meio do caos moderno. Quando você se depara com algo fora de seu controle, pergunte a si mesmo: como eu posso responder a isso da maneira mais virtuosa? Essa é a chave do estoicismo moderno. Mesmo em tempos difíceis, mesmo com o bombardeio de pressões externas, o caminho para a verdadeira liberdade e paz interior está na nossa capacidade de cultivar uma mente tranquila e focada. Este é o verdadeiro legado do estoicismo, e ele nunca foi tão relevante quanto hoje. Nos dias de hoje, ser estoico é um grande desafio, mas também uma oportunidade incrível para viver de forma mais consciente e equilibrada. Ao aplicar os ensinamentos de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, podemos não apenas enfrentar as adversidades da vida moderna, mas também encontrar a paz interior em meio ao caos. O caminho estoico não é fácil, mas é um caminho que leva a uma vida mais plena e significativa. Em vez de ser dominado pelas circunstâncias, podemos aprender a ser donos de nossa própria mente, cultivando uma sabedoria que transcende o barulho e a pressão do mundo ao nosso redor. A filosofia estoica, embora antiga, é mais relevante do que nunca no mundo moderno. As lições de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio
nos oferecem ferramentas práticas e poderosas para lidar com as pressões diárias, as adversidades inesperadas e as emoções intensas que surgem em nossas vidas. Seja no controle emocional, na busca por liberdade interior ou na prática da resiliência, o estoicismo nos convida a encontrar paz e clareza em meio ao caos. O estoicismo não promete que os desafios desaparecerão, mas ensina que podemos enfrentá-los com coragem, sabedoria e serenidade. Em um mundo onde as distrações são infinitas e as pressões são constantes, ser estoico é um ato de resistência e autodomínio. É um compromisso diário com a ideia de que, embora não possamos controlar tudo ao nosso redor, sempre podemos escolher como reagir. E agora eu te pergunto, como você pode começar a aplicar os ensinamentos estoicos em sua vida hoje? Que área da sua vida precisa de mais serenidade, controle ou resiliência? Deixe aqui nos comentários suas reflexões e compartilhe como o estoicismo pode transformar sua forma de encarar os desafios diários. Afinal, como diria Marco Aurélio, você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos. Use esse poder